Uma equação do segundo grau completa pode ser resolvida usando a fórmula de Bhaskara. Podemos observar que a fórmula de Bhaskara usa os coeficientes a, b e c que nós identificamos na equação quando ela está na forma reduzida. A tão temida fórmula de Bhaskara não é nada além do que essa fórmula que está aparecendo aí, que é menos b, mais ou menos, a raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a. Aqui nós temos um exemplo. X ao quadrado mais 8x mais 7 igual a zero, uma equação do segundo grau na forma reduzida. A primeira coisa que nós vamos fazer nessa equação é identificar os coeficientes a, b e c. A é o número que acompanha o x ao quadrado, é 1. O b é o número que acompanha o x, é o 8. E o c é o número sozinho, que é o 7. Logo depois, copiamos a fórmula de Bhaskara e vamos substituir na fórmula os valores de a, b e c que nós identificamos. A primeira coisa que tem na nossa fórmula é o menos b, menos o valor de b. Se b é 8, então vai ficar menos 8. Depois, mais ou menos, e dentro da raiz tem um b ao quadrado. Esse b também é 8, é o mesmo b, por isso que vai ficar 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 7. Não podemos esquecer de fechar o tracinho em cima da raiz até o final, até o finalzinho do 7, né? Depois passar o traço da fração embaixo de tudo, desde o menos do 8 até o 7, até o finalzinho. E depois, sobre 2a, 2 vezes o valor de a. Se o valor de a é 1, vai ficar 2 vezes 1. Até agora, a única coisa que nós fizemos foi substituir os valores dos coeficientes a, b e c na nossa fórmula. Agora vamos começar a resolver. Eu repito o menos 8, o mais ou menos, e vou resolver o que está dentro da raiz. Eu tenho dois cálculos dentro da raiz. Tenho 8 ao quadrado, que dá 64, e tenho menos 4 vezes 1 vezes 7. Eu multiplico os três números. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 7, 28. Fechamos a raiz em cima, não pode esquecer, traço da fração, embaixo 2 vezes 1, 2. Continuando a resolver, eu repeti o menos 8, mais ou menos, e vou terminar de resolver o que está dentro da raiz. 64 menos 28, 36. Repetindo o que está embaixo, que é o 2. Continuando a resolver o que está dentro da raiz, raiz quadrada de 36 dá 6. O restante eu repeti, o menos 8, mais ou menos, e tudo sobre 2. Agora, nós vamos desmembrar esse cálculo em dois. Nós vamos separar o mais e o menos. Nós vamos fazer esse cálculo com mais para ser o nosso x1. E vamos fazer o mesmo cálculo, só que com menos, para ser o nosso x2. Reparem que a única coisa que muda do x1 para o x2 é o sinal que está antes do 6. Que o mais do mais ou menos ficou no x1 e o menos ficou no x2. Agora, terminando de resolver o x1, menos 8 mais 6 vai dar menos 2, e menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Resolvendo o x2, menos 8 com menos 6 dá menos 14, e menos 14 dividido por 2 dá menos 7. Esses são os nossos dois resultados, menos 1 e menos 7. As duas soluções da nossa equação no segundo grau, que nós vamos colocar no conjunto solução em ordem crescente, né? Primeiro o menor, que é menos 7, e depois o menos 1. Aqui nós temos um outro exemplo, vamos fazer novamente a mesma coisa, identificar os valores de a, b e c, os nossos coeficientes. O valor de a é 1, que é o número que acompanha o x ao quadrado, de b é 3, número que acompanha o x, e o número sozinho, menos 10, é o valor de c. Observamos que essa equação está na forma reduzida, com o termo que tem x ao quadrado primeiro, o termo que tem x no meio, o número sozinho depois, igualada a zero. Ela precisa estar desse jeito para trabalhar com a fórmula de Bhaskara. Depois nós copiamos a fórmula. Se a gente já souber de cabeça, não precisa mais copiar, mas como nós estamos iniciando, nós copiamos a fórmula e vamos começar a fazer as substituições. No lugar de b, vamos colocar o 3, por isso menos 3. Mais ou menos, né? No lugar do b ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, e o valor de c, que é menos 10, sem esquecer de colocar parênteses no menos 10. Toda vez que nós vamos substituir um número negativo, precisamos colocá-lo dentro dos parênteses.
Dos três números, dos três coeficientes A, B e C, o A é 1 e o B é 3, ou seja, números positivos. E o C é menos 10. Por isso que nós usamos parênteses só na hora da substituição do C, que é menos 10, porque só ele é negativo. Continuando sobre 2 vezes 1, que é o valor de A. Então, vamos àquele esquema de repetir o que está fora da raiz e vamos resolver o que está dentro da raiz. 3 ao quadrado, 9. Agora, na hora de multiplicar os três números, eu tenho o menos 4, que é um número negativo, o 1, que é um número positivo, e o menos 10, que é um número negativo. Como que eu faço para multiplicar esses três números? Eu pego todos os sinais dos três números que tiverem, no caso eu só tenho 2, porque 1 é positivo. Multiplico, resolvo o sinal, menos com menos, mais, e depois eu multiplico os números. 4 vezes 1, 4, vezes 10, 40. E 2 vezes 1, que está no denominador, 2. Somei o 9 com 40, que está dentro da raiz, coloquei 49, e abaixo resolvemos essa raiz de 49, que dá 7. Agora nós vamos desmembrar esse cálculo em x1 e x2, sendo que x1 vai ficar menos 3 mais 7 por 2, e x2 menos 3 menos 7 sobre 2. Finalizando x1, menos 3 mais 7 vai dar 4, que dividido por 2 dá 2. E finalizando x2, menos 3 menos 7 vai dar menos 10, que dividido por 2 dá menos 5. Nossas duas soluções são menos 5 e 2. Coloco em ordem crescente no conjunto solução. Essa outra equação não está ainda na fórmula reduzida, ela deveria estar igualada a zero para estar na fórmula reduzida. Então, eu vou passar esse 16 que está somando no segundo membro para o primeiro diminuindo. E aí sim ela vai ficar igualada a zero. Vou resolver o 9 menos 16, que vai dar menos 7. E agora sim vou ter uma equação de segundo grau na forma reduzida. Vamos identificar os coeficientes A, B e C, que são 4, menos 12 e menos 7, prestando atenção que na hora de substituir o valor de B, que é menos 12, e o de C, que é menos 7, esses valores entrarão entre parênteses. Toda vez que nós formos substituir o valor de B e ele for negativo, nós temos que prestar muita atenção, porque tem um menos da fórmula, que é menos B, que ele vai ficar fora do parênteses, e o menos do valor de B, que fica dentro do parênteses, ou seja, nós temos dois sinais de menos, um da fórmula e o outro do B. Substituindo agora o B ao quadrado, vai ficar menos 12 ao quadrado, sem esquecer dos parênteses, menos 4 vezes o valor de A, que é 4, e o valor de C, que é menos 7, entre parênteses. Não esquecendo de fechar o sinal da raiz. E aí, tudo sobre 2 vezes o valor de A, que é 4. 2 vezes 4. Fazemos menos com menos mais, então agora vai ser mais 12, né? 12 positivo, que não preciso de colocar o sinal de mais antes. Mais ou menos dentro da raiz. Menos 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, 144. Essa potência, menos 12 ao quadrado, ela fica positiva, né? Porque menos 12 vezes menos 12, menos com menos dá mais, é um expoente par. O resultado sempre dessa potência na equação de segundo grau vai ser positivo. Agora, na hora de multiplicar os três números, eu tenho que fazer primeiro menos com menos, que dá mais. 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 7, 112. Tudo sobre 8, porque 2 vezes 4 vai dar 8. Resolvendo dentro da raiz 144 mais 112, 256. E a raiz quadrada de 256, que vai dar 16. Desmembramos o mais ou menos em x1 e x2, né? O x1 vai ficar 12 mais 16 sobre 8 e o x2, 12 menos 16 sobre 8. 12 mais 16 vai dar 28. 28 dividido por 8 não dá divisão exata, nós precisamos simplificar essa fração. Posso simplificá-la por 2, tenho dois números pares. 28 dividido por 2 dá 14, 8 por 2 dá 4. Posso simplificar novamente por 2, 14 dividido por 2 dá 7, e 4 dividido por 2 dá 2. A solução do x1 é 7 meios. Eu posso simplificar assim por 2 duas vezes, ou poderia ter simplificado de uma vez só por 4, daria no mesmo.
12 menos 16 vai dar menos 4 sobre 8, também não dá para dividir, então a gente vai simplificar. Essa aí eu vou simplificar por 4 de uma vez só, para a gente ver que dá para fazer também, ó. 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2, então deu menos 1/2. As duas soluções da equação de segundo grau que nós estamos resolvendo são menos 1/2 e 7/2 em ordem crescente, como eu coloquei na solução.